Queremos saudar os nossos irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E meus queridos que, através das vias sociais, poderão estar ao alcance também da mensagem do culto da Igreja Presbiteriana Central, aqui em Pinheiros. E quero convidar os amados irmãos a que procedamos à leitura da palavra do nosso Deus, Evangelho Universal de Jesus, no capítulo 4, a partir do verso de número 1. Nós faremos uma leitura alternada, o irmão Gabriel estará fazendo com vocês no microfone os versos pares, a partir do verso 1. O Evangelho Universal de Jesus é o Evangelho de João, né? Todo mundo já sabe. De maneira prudente, vamos colocar de pé e façamos essa leitura do verso 1. Nós vamos até o verso 42, o texto é grande, mas seremos bem objetivos. João capítulo 4, verso de 1 a 42, irmão Gabriel com o microfone estará procedendo com os irmãos a leitura, de modo que haja boa compreensão do nosso texto. O texto fala sobre a mulher samaritana. Vamos ler de maneira alternada, os irmãos acompanhem com o irmão Gabriel nos versos pares. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram-se os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Neste inteirinho os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazer o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, que os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, esta, Deus, é a sua sublime, majestosa e perfeita palavra. Palavra, Deus, eterna, palavra, Deus, de vida, palavra, Deus, de esperança. Rogamos, ó Deus, que pela intermediação única e perfeita de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor, não são, Deus, o teu doce e amado Espírito, haja, Deus, esclarecimento aos nossos corações, quanto, Deus, a instrução que há na tua palavra para as nossas vidas, de modo a corrigir-nos, a exortar-nos, a edificar as nossas vidas. Rogamos que a tua palavra seja verdade também em nós. Por isso, Deus, abre nossos corações, instrua-nos, ó Deus, segundo o teu santo e bendito propósito. Com esperança, alegria, oramos no sublime e majestoso nome que está o Deus acima de todo nome. Oramos em nome de Jesus. Poder sentar, irmãos. A promessa, irmãos, que Deus havia feito para o seu povo através de Abraão, fazendo aquela linhagem santa e perfeita, ecoa pelos séculos e pelos milênios, com a mesma intensidade de esperança de que haveria de vir o Messias. Esse era o tom da nota primordial em toda a jornada dos judeus, que aguardavam o seu rei libertador perfeito, santo, o Filho de Deus. Impressionante que quando Cristo então vem à terra, essa mesma ideia predomina em muitos, quiçá, como diz as Escrituras, a maioria não compreende a verdade do nascimento do Messias. Embora as Escrituras narrem com toda a clareza, que hoje vos nasceu na cidade de Davi, para os religiosos, a maioria do povo ainda
haveria de se aguardar a vinda do Messias. Mas Jesus então inicia o seu ministério, e aqui o texto nos diz claramente que era necessário que ele passasse por Samaria. E nós podemos observar que era necessário passar por Samaria, mas esse não era o caminho lógico e normal. É como se nós tivéssemos que ir para Boa Esperança e passasse aqui por Sobrado e Sobradinho para chegar em Boa Esperança. Então, imagina você tem que ir a Boa Esperança e fala, olha, mas nós precisamos passar lá no Sobrado e Sobradinho. Seria uma incoerência de quem está cansado, quem vai marchar para uma distância de 14 quilômetros aqui e dar essa volta toda. Então o texto diz que era necessário passar por lá. Deus tinha um plano, seu propósito para fazer isso. E eles então desviam esta rota natural e comum e passam na direção, né, de Samaria, e aqui notadamente próximo à aldeia de Sicar. E aí ainda há uma controvérsia exatamente porque, sendo os discípulos, né, da formação judaica ali, no corpo do ministério de Jesus, eles estão em terras estranhas, e ali então há esse encontro maravilhoso, há então essa chegada esplendorosa do Filho de Deus em terras estranhas, em terras inimigas, e ele faz então algo que nós não entenderíamos que fosse comum, né? Ele está trabalhando, por isso ele diz, era necessário passarmos em Samaria. E o que faz Jesus ao passar em Samaria? Diz o texto claramente que, cansado da viagem, ele para num daqueles poços cavados por Jacó. Esses poços eram locais memoráveis, marcados com muita esperança, eram notadamente, facilmente identificados como lugares santos, lugares de esperança, onde os antepassados, né, os patriarcas haviam trilhado, haviam passado ali, marca registrada. Esses poços representavam então o lugar onde haviam sido abençoados, né, os seus pais, os seus antepassados. Então Jesus se aproxima ali, e os discípulos então partem para o vilarejo em busca de alimentos, né, volta aqui do meio-dia, né, e esse era um horário identificado, né, pela cultura da vila, de que quase ninguém ia buscar água. Então as pessoas que eram, né, estigmatizadas com seus defeitos ou alijados do processo social, que não podiam ter um convívio natural e comum de andar juntos, escolhiam esses horários para então ir à fonte, lugar onde quase todos sempre haviam de passar para pegar água como suprimento. E diz o texto que Jesus está ali quando chega aquela mulher, a mulher samaritana. E o texto nos fala claramente, irmãos, que de imediato Jesus trava com ela um diálogo. E esse diálogo ele tem, né, algumas lições importantes para nós que nós precisamos entender. Né? Como pode, né, o poder do Evangelho impactar ou transformar a nossa vida? Este contato que esta mulher faz com Jesus, de maneira despropositada, é iniciado ali um diálogo. Jesus Cristo então fala diretamente daquilo que ela vier a fazer, da sua missão principal. Aquele horário é propício para ela ir à fonte, um horário que quase ninguém ia à fonte, e ele então disse, dá-me de beber, e ela então já interrompe ali aquele diálogo, antes mesmo de começar, manifestando contrariedade. Mas isso não é comum, né? Primeiro, um homem falar com mulher, estranho, desconhecido, e segundo ainda porque, né, são tribos e povos inimigos que não é comum ficar batendo papo, conversando em lugares ermos como era naquele momento, aquele poço. Jesus Cristo então avança esse diálogo com esta mulher, dizendo que se ela soubesse, né, com quem estava falando, que ela tivesse noção, ela pediria água a ele. Então ele faz aqui uma inversão, ele fala primeiro, dá-me de beber, chamando ela para um diálogo, para uma conversa. E ela então, é claro, sai pela tangente dizendo, olha, né, ele pode conversar comigo. Aí Jesus que fala, olha, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água e eu lhe daria água viva. Se você soubesse com quem você está falando, você pediria água e eu lhe daria água viva. E a mulher então faz aqui uma mudança de rumo, dizendo, olha, se eu não trouxe corda, não estou vendo balde nenhum aí, nem latão nenhum, e o poço é muito fundo, que o lugar aqui é difícil ter água. Como o senhor teria água para me dar?
Então, no conceito dela, é o conceito da naturalidade. Estavam ali as pessoas para nutrirem os seus corpos físicos, aquilo que é temporal, aquilo que é passageiro. Mas Jesus Cristo está falando com ela exatamente que a água que eu lhe der será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Cristo está falando do reino espiritual eterno, de algo muito maior, sublime, e a mulher está ligada, arraigada no conceito social, da cultura, meramente do físico, da sede e talvez da fome. Aquele que beber da água que eu lhe der, terá nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O diálogo com aquela mulher, então, ela não faz menção de compreensão e ela segue, tentando desviar o assunto. E quando o próprio Senhor Jesus Cristo fala, olha, se você quiser saber mais, uma conversa mais profunda, chame então o seu marido para conversarmos de imediato. Era o ponto central que Cristo usa para entrar no âmago, na alma daquela mulher, para transmitir aquilo que ele vier a fazer, a mensagem poderosa do Evangelho. É isso que ele faz, fazendo como um trocadilho, vai e chama o seu marido, e ela então caindo e disse, olha, eu não tenho marido. E Jesus Cristo revela então a sua situação social, e ela caindo em si, verifica que naquele exato momento, ela encontrar alguém que jamais poderia ousar encontrar na face da terra. Aqui Jesus Cristo faz, irmãos, uma diferença grande que nós precisamos atentar. Alguns versículos anteriores ao capítulo 4, notadamente no capítulo 3, a história é bastante conhecida quando Nicodemos vai, às escondidas, visitar a Jesus. Sendo ele maioral, conhecedor da lei, homem esbelto, culto, revelando-se diante de Jesus como alguém que não precisava de salvação, alguém perfeito, sob a ótica social, sob a ótica da religião. Jesus Cristo não faz nele uma inversão, dizendo que era preciso então nascer de novo. Aqui é o contrário, com o diálogo com a mulher samaritana. A mulher se apresenta como alguém pecadora, estigmatizada pela sociedade, à margem, que ninguém pode conversar de maneira social, às claras. E Cristo mostra que tanto o maioral, aquele que se diz sabedor da lei, de conhecer as Escrituras, precisa de salvação, quanto aquela mulher que se esquiva, que sai pela tangente para não ter a sua vida de pecados revelada. Mas Cristo vai à sua alma, ao seu coração e apresenta o eu sou que fala contigo. Porque ela diz que no conceito de adoradores que os judeus em Jerusalém e eles, os samaritanos no Monte Gerizim, mas que um dia o Messias haveria de vir. Cristo então faz a revelação, mas eu sou o Messias. Você está falando de algo futuro da religião, mas aqui está aquele que é o cumprimento de toda a lei, de toda a profecia. O eu sou, fala contigo. O poder do Evangelho, o que pode fazer na vida de um homem e uma mulher. Tanto que se acham cultos, sabedores, socialmente aceitos, como Nicodemos, como mulher estigmatizada, à margem da sociedade, ferida, totalmente vivendo das migalhas, às margens da sociedade. Jesus chama para si esta responsabilidade. E nós vamos encontrar aqui, pelo menos, vamos citar apenas, como bons presbiterianos, 3 atitudes que nós precisamos tomar quando o poder do Evangelho toca o nosso coração. Primeiro, o texto diz claramente que no momento imediato, quando ela reconhece, vejo que tu és profeta, ela faz uma declaração cabal. Eu estou diante de alguém que jamais eu pensar em encontrar. Quando tem a sua vida descortinada, a sua alma aberta, escancarada, ela para
e desce o seu cântaro, encerrando uma missão. O texto bíblico diz que ela deixa o seu cântaro. Essa atitude que ela diz que encontrara agora, a partir daquele momento, algo muito maior, mais sublime, mais esplendoroso da sua alma, que a convoca, que a chama para uma nova posição. O primeiro verbo aí é o verbo deixar. Quando o poder do Evangelho adentra nossa alma, atinge o nosso coração, é de dentro para fora que vêm as mudanças. E elas devem se dar, não pelo pensamento, ou pelas ideias ou propósito, mas elas devem ser caracterizadas por atitudes, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós executamos. E o texto diz, ela deixou o seu canto, encerrou a missão de levar água para o seu sustento físico. Agora aquilo já não mais importa. Ela encontrou o Messias. Primeira coisa, quando o Evangelho atinge o nosso coração, é que precisamos deixar muitas coisas. Segundo, de imediato, deixando aquele canto, ela também pratica algo nobre, impulsionado por este poder extraordinário que avança em sua alma e toma conta de todo o seu ser. Ela interrompe aquela missão, encerra aquela missão natural, comum, cansativa, diária, e vai para a vila, vai para a cidade, vai para onde tem gente. Ela agora tem uma grande e esplendorosa notícia. Ela vai. A primeira palavra do versículo 19, capítulo 28, a narrativa do Evangelho segundo Mateus, é o imperativo de Jesus para mim e para você. Ide. Ou, indo. É preciso ir. Quando se interrompe um ciclo vicioso, quando se deixa para trás aquilo que nos fora comum, tradicional, cultural, é preciso encarar o novo de Deus no seu propósito. Verso 17, capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, você sabe bem de cor salteado, diz, se, porém, alguém está em Cristo. É nova criatura, as coisas velhas, antigas se passaram, eis que tudo se faz. O verbo está no presente. Eis que tudo se faz novo. Não vai fazer, não. Se faz novo. É de imediato que o coração solícito que se encanta com o poder do Evangelho e sente de fato a presença gloriosa de Jesus, é levado a novas atitudes. A mulher foi. Aqui no texto nós não temos como dimensionar a que distância ficava a vila. Certamente não era nas cercanias ali, 500 metros, 600 metros. Ela foi à vila. Não sabemos quanto tempo marchou até lá. Mas no terceiro ponto, e também imperativo que toma o seu coração, e ela não apenas vai à vila, mas ela anuncia a Jesus Cristo. Diz o texto que, de maneira esplendorosa, ela de fato o fez, porque primeiro ela não tinha convívio social para falar com as pessoas. Não era uma pessoa benquista e aceita pela cultura. E o texto diz que ela vai e ela convence uma multidão a vir falar com Jesus. E o texto diz que muitos homens, imagina só, uma samaritana, né, prega com instância, com profundo amor e paixão, pelo novo que está na sua alma e em seu coração. E agora as pessoas extasiadas, tomadas por aquele ímpeto de poder e de graça, estão convencidas de que precisam também de algo novo. Esse é o poder do Evangelho de Jesus. E é claro, irmãos, que o Evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo.
O Evangelho é apenas a explicação do conteúdo, da dimensão e do poder do nome santo e precioso de Jesus. Ele resume o Evangelho em si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele é o tudo de Deus para a salvação do homem. 3 atitudes que nos levam a um comprometimento, a uma confirmação de que o poder do Evangelho tocou a nossa alma. Deixar para trás aquilo que fora-nos comum, tradicional, legal às vezes, é verdade, mas é preciso interromper as coisas velhas para alcançar o novo. Segundo, ela é uma enviada, ela sente o seu coração tocado em chamas para Deus, e não lhes resta outra alternativa a não ser ir falar imediato. Ela não se contém em apenas ser irradiante de luz, de alegria e de esplendor. Ela vai a uma distância que não se tem conhecimento aqui no texto, mas ela vai. E na terceira dimensão ela anuncia com esplendor, com alegria: achei o Messias. Veja o homem que ela vai contando e vai encantando e vai sendo tomada de alegria, de gozo. E aquelas pessoas, muitos e muitos samaritanos, se juntaram a ela e foram aos pés de Jesus. E o texto diz claramente, irmãos, que agindo deste modo no poder do Evangelho, tocados por Jesus, a igreja, eu e você, precisamos elencar em nosso coração atitudes, procedimentos, tal qual nos deu a demonstração esta mulher samaritana. Deixa o legado comum, as coisas que nos prendem ao passado, as coisas que muitas vezes nos impedem a caminhar. Hebreus capítulo 12 vai dizer isso aí, né? Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com vencer, ou seja, deixa para trás as coisas que precisam ser deixadas. O próprio apóstolo Paulo diz, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Ser enviado, depois de deixarmos esta missão daquilo que nos fora importante até aquele momento, recebemos um legado novo. Recebemos um chamado esplendoroso, não mais da dimensão terrena das coisas materiais, mas da eternidade dos céus, onde habita o Filho de Deus, aquele que nos ama, que por nós foi à cruz e nos comprou por alto preço, seu próprio sangue. Tudo isso porque Deus nos amou de tal maneira, tão profunda, e teve esta prova maior de dar a alguém santo, puro, sem mácula, para morrer por aqueles que estão defeituosos, perversos e todo tipo de males que nos trouxe o pecado. Depois de deixar, nós precisamos ir na direção de Jesus. O alvo agora da nossa vida deve ser Jesus Cristo vivo em mim, vivo também em você. E se Cristo vive em mim, nós precisamos então colocar isso para fora. Precisamos anunciá-lo em alto e bom som. O poder que transformou as nossas vidas precisa também ser anunciado com muita alegria, com muito esplendor, que também pode mudar muitas e muitas vidas que estiverem a nosso alcance. A mulher foi, e ela chega lá e anuncia com alto e bom som, com alegria, e ela convence aquela multidão de que valia a pena deixar os seus afazeres, parar tudo o que estava fazendo, para checar, para conferir o que Cristo havia feito no coração daquela mulher. Estava extasiada e falou: nós temos que ir, nós não podemos ficar aqui, precisamos conferir. E o texto diz claramente que muitos chegaram, se deleitaram, até mesmo alguns que não foram tocados pelo poder do Evangelho naquele primeiro momento, quando aquela mulher prega na aldeia de Sicar.
Diz o texto que depois desse volume, tantos outros também se juntaram ao Senhor Jesus Cristo, não apenas porque ouviram falar do testemunho glorioso daquela mulher, mas também porque eles próprios agora também se apresentaram ao Cordeiro, estavam diante de Jesus para ouvir a sua própria voz falando aos seus corações. 3 implicações que nós precisamos considerar se o poder do Evangelho tocou a nossa alma. Deixar o passado, as coisas velhas, ir, porque a mensagem, o imperativo de Jesus é ide ou indo por todo mundo, vocês preguem o Evangelho a toda criatura. E certamente, irmãos, com esta determinação, este desígnio sublime, viveremos certamente para honrar a Jesus. Aqui o verbo, quando ele diz, né, eis que tudo se faz novo, há uma dimensão de que a partir daquele instante a vida já não é mais a mesma. Os valores com os quais nós éramos movidos já não são considerados mais como trunfos, como algo que pode nos sustentar. Vivemos agora pela graça, pelo poder de Jesus. Deixa o passado, deixa o seu canto, vai à aldeia. Cristo não lhes deu a ordem, olha, então você tem alguém para saber dessa novidade? Não, seu coração transbordou de regozijo e alegria. E ela fala, não me resta outra coisa a não ser anunciar que achei o Messias. E chega lá, ela o faz com liberdade, com fulgor, com imenso prazer e alegria. E convence aqueles que deveriam vir também para achar-se diante do Messias. Tendo tocado, irmãos, o Evangelho ao nosso coração, quais são esses 3 verbos que temos nós, eu e você, conjugado com a nossa vida, com as nossas atitudes? Deixar o velho para trás, ir e anunciar. Que legado tem o seu coração? Quais desses verbos têm falado a sua alma? Como eles se comportam em seu coração? Quando nós olhamos para este relato esplendoroso, certamente nós ficamos aquém do esplendor de uma mulher que nem era para ser ouvida, e ela traz uma multidão aos pés de Jesus. Certamente a igreja, eu e você, precisamos que o toque do poder do Evangelho, que a presença de Jesus que enche o nosso coração de luz, seja de fato uma realidade tremenda. Quando Cristo olha para aquela mulher, ele já havia, predito que precisava passar por Samaria exatamente por isso. Ele vê a necessidade da sua alma. Ela procura se esquivar para não ser descoberta a sua vida leviana, mas Cristo está ali exatamente porque ele se importa com os pecadores, tal qual se importou também com Nicodemos, alguém que se julgava acima das expectativas, maioral, sabichão, mas tal qual era um pecador conforme também a mulher samaritana. Cristo se importa com todos os pecadores e deseja que sejam salvos pela sua graça. Mas, ó Deus, é o poder da palavra de Deus, o Evangelho sublime, aqui dimensionado na figura do Verbo encarnado que veio até nós. E habitou entre nós, nos mostrou de maneira clara como é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo. Desejo do nosso coração que você reflita em seu coração e sua mente, que tem nos faltado esses 3 verbos, para que nós possamos completar uma vida de um evangelho puro, maduro, que vai até as últimas consequências, porque o passado ficará para trás. Se alguém recebeu Jesus, tudo se faz novo. O velho não alcança mais preeminência e lugar de valor. Fica num estágio bastante inferior. Mas agora é olhar na cruz de Cristo. E a dimensão da palavra poderosa que penetra nossa alma e como uma dinamite explode
em nosso interior, eliminando assim os nossos conceitos, as nossas diretrizes, os pressupostos que nós, muitas vezes enganosamente, criamos em nossos corações. A mulher samaritana deixou a sua missão, iniciou uma nova missão. Deus possa abençoar o seu coração, que seja também um propósito nosso da Igreja de Jesus Cristo, daquele também que nos ouve nesta noite, e que quando Cristo toca o nosso coração, não dá poder, no Evangelho que nós absorvemos da verdade, a presença gloriosa de Jesus, coisas novas acontecem a cada dia. Começar pela confiança, pela alegria, podemos exultar, como fez a mulher samaritana. Achamos o Messias, achamos o tesouro, nada mais deve nos importar. Curva sua cabeça, vamos estar meditando em um momento de oração, que Deus olhar para nós, para o meu e para o seu coração. O que será que Ele vai encontrar? O que será que Ele vai precisar mudar ou tirar? Qual será o desejo que nós vamos retornar para Ele, dizendo: ó Mestre, ó Senhor, transforma o meu coração, muda a minha sorte. Que Deus olhar ao nosso coração, como Cristo olhara para aquela mulher, carente, falida, à margem, desprezada, mas o coração, o amor de Deus é muito maior. E olha para mim e para você, para que nós também possamos perceber o seu olhar e travarmos com Ele um diálogo de vida no poder do Evangelho, que salva, que transforma, que modifica e cura. Vamos estar uns instantes em oração, pedindo a Deus que olhe também para nós e nos toque como tocara a mulher samaritana, para que nós possamos também, de maneira mais plena e absoluta, sermos transformados. Na parte final do nosso momento de meditação, nós vamos estar tomando um louvor a respeito da necessidade que temos de Deus também olhar para nós, visitarmos com a sua graça e que nós o respondamos conforme é necessário para que algo novo possa acontecer. Louvemos a Deus, os irmãos estarão nos conduzindo num cântico espiritual, a igreja estará também entoando este louvor em adoração ao nosso Deus.